Muito bem. Eu passo imediatamente a palavra para a nossa ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que vai iniciar as exposições aqui. Obrigado. Boa tarde. Primeiro, parabenizar a Câmara, a Comissão de Combate à Desigualdade, dizer da importância dela no processo de construção de um Brasil justo e igualitário, para homens e mulheres, para negros e brancos. Então, quero parabenizar o Conselhão, parabenizar a comissão, dizer que o Ministério está à disposição de vocês, para a gente formular, para a gente pensar. Está aqui a secretária de Autonomia Econômica, Rosane Silva, do Ministério, e efetivamente nos colocar à disposição. Eu queria agradecer ao ministro Padilha, pelo convite, nosso secretário também pelo convite, e dizer que eu estava falando para o secretário Padilha que 10 minutos eu só abro a boca, Então eu vou tentar ser meio disciplinada. Algumas coisas, como os conselheiros vão falar depois, as conselheiras, eu vou ficar disciplinadamente a tarde inteira aqui, aí a gente vai se falando. Na verdade, sim. Primeiro, eu queria dizer do primeiro grande passo para combater a desigualdade de gênero, que é a criação do Ministério das Mulheres. Eu acho que isso é o primeiro grande ato do presidente Lula, a instalação do Ministério. Eu acredito que a Aniele vai reafirmar isso, mas do Ministério da Igualdade Racial e do Ministério dos Povos Indígenas. Eu acho que são 3 grandes marcos para a gente poder, de fato, enfrentar as desigualdades. Porque para enfrentar, nós precisamos reconhecer que elas existem, E reconhecer que elas existem significa estabelecer elas como prioridade. E a gente tem feito um debate no longo dos anos, tanto os movimentos quanto as academias, sobre a questão de como é que você visibiliza e você trabalha as questões de gênero no país. Então, assim, eu acho que queria começar dizendo isso para que nós possamos, então, a partir daí, ter o início da fala. E discutir a questão da desigualdade de gênero, e no nosso Ministério, nós começamos com um princípio básico, que é enfrentar o que nos últimos anos, eu não trabalho com 4 anos, eu trabalho com 6 a 10 anos, que é a questão do enfrentamento perene e perverso que tem sido feito com relação à questão das mulheres. Primeiro, começou todo um debate sobre a questão da ideologia de gênero. Quem não acompanhou esse debate no Brasil? Junto com a discussão da ideologia de gênero, que nunca existiu, que nunca foi colocado, tratado, porque o que existe é um conceito de análise das desigualdades, e é isso que é o conceito de gênero, e principalmente das desigualdades entre homens e mulheres, Terminou você se fazendo um discurso sobre a questão da escola sem partido, a escola do aumento da homofobia. Então você foi criando espaços de uma perversidade que vai tirando e limitando tudo aquilo que foi as conquistas, os estudos e as lutas das mulheres durante décadas e séculos. Então, assim, eu acho que é importante trazer isso. E, nesse sentido, você discutir a desigualdade desse parâmetro, que é um parâmetro perverso, o Ministério das Mulheres ele tem o papel mais estratégico ainda. Então, ele está nesse lugar. Dessa forma, ele tem um papel estratégico, e o presidente Lula, então, com isso dá o sinal de que essa desigualdade será enfrentada no campo que tem que ser enfrentado, que é no campo da grandiosidade que é o tema. Então, não cria um Ministério dos Direitos Humanos, Igualdade, que a gente chama das letrinhas,
mas cria um Ministério das Mulheres, um Ministério da Igualdade Racial e um Ministério dos Povos Indígenas. Então, demarca no campo de que esse governo já sabe, reconhece e quer trabalhar essa questão da desigualdade. E falo isso porque um dos grandes desafios que nós vamos ter, que nós estamos enfrentando no Ministério, ministro Padilha, é exatamente que todos os nossos documentos estão baseados no conceito de gênero. Eu não posso discutir desigualdade entre homens e mulheres se eu não discutir a partir de um conceito estabelecido, estudado e científico. Porque tem que dizer, é um pressuposto da ciência. Não foi inventado nem criado. A academia estudou. A academia provou a existência dessa desigualdade e os números provam. Portanto, todos os nossos documentos e os parâmetros das políticas públicas que nós vamos traçar para o Ministério está dentro do parâmetro do conceito da desigualdade de gênero. Então, isso é a primeira questão. Isso nos traz alguns elementos fundamentais que eu queria trazer para o Conselho, porque nós vamos ser parceiras, né? Pelo menos foi o que o Padilha e o Paulo falou. Então, nesse aspecto, eu queria trazer as diversas desigualdades que nós enfrentamos. Não é só uma. Então, nós temos a desigualdade da pobreza. Dentro da questão da pobreza e da exclusão, as mulheres é que são as mais excluídas, que são as mais pobres e as que mais sentem. E dentre as mulheres, nós vamos ter as mulheres negras, que estão abaixo ainda. Então, assim, não vou trazer os números, falei que eu falo demais, então nós estamos aqui, isso daqui tudo é número, tá? Eu posso colocar à disposição, mas eu não vou tratar os números. Mas eu queria dizer que tudo que acontece, o principal problema termina se recaindo sobre as mulheres. Se você for discutir a pobreza, a partir da pandemia, nós vamos ter, em 2019, as mulheres na taxa de desocupação eram 9,5%. Em 2022, nós passamos a ser 11,6%. Então, na taxa de desocupação, de desemprego, as mulheres são as primeiras a serem demitidas, as mulheres são as primeiras a serem excluídas do mundo e do mercado de trabalho. Tá? Então, esse é uma questão muito forte. A segunda é a da fome. Você não pode discutir a fome no Brasil se você não discutir e não incluir as mulheres na questão, nesse quesito. Porque os dados que nós temos da fome é que a grande maioria são mulheres, 37% mães solos, portanto, são mulheres que estão criando seus filhos sozinhas e sem condições efetivamente de criá-los e sem estar no mercado de trabalho ou no mundo do trabalho, né? Se a gente quiser trabalhar, né, as MEI, o microempreendedorismo é o mundo do trabalho, não só o mercado. Então nós precisamos trabalhar com essa perspectiva e com esse olhar da desigualdade. E nós vamos ter um outro elemento dentro da desigualdade, que é a questão do próprio mundo de trabalho. Então, no mundo de trabalho, as mulheres trabalham 22 horas a mais que os homens na semana e ganham menos que os homens. A desigualdade salarial está colocada, está dada. Então, esse é um dado importante. Mas nós vamos ter outro elemento que tem que ser tratado e pensado dentro do que estabelece as desigualdades. É o que eu estou chamando da questão da misoginia. Não tem como você discutir a igualdade, ou você discutir democracia, ou você discutir qualquer outra questão de inclusão das mulheres se você não enfrentar a misoginia. E eu vou dizer por quê. Porque desde quando eu assumi o Ministério, as perguntas que são me feitas, seja pelos jornalistas ou por quem quer debater a política pública para as mulheres, ela tem sido, mas ministra, aumentou o índice de violência, aumentou o feminicídio, aumentou o estupro, aumentou, isso aumentou. Nesses 6 meses, nós paramos para analisar, antes de lançar qualquer política, o que é esse aumentou.
Então, nós avaliamos que, de um lado, nós temos um país que efetivamente, desde 2012, 2013, quando surgiu o Black Bloc, um país que vem assimilando um discurso de ódio, que vem endurecendo no discurso de ódio, do ódio racista, sexista, homofóbico, classista. Um ódio que foi aumentando de uma forma que é autorizado, aí eu vou deixar para ele, a matar os negros com um tiro perdido, né? E deixa as mães. Mas as mulheres se autoriza o feminicídio. Portanto, o ódio que está nas ruas, na intolerância, ela vem para dentro de casa. Portanto, está autorizado, e quando, em 2018, tem a eleição, o mandatário maior autoriza de vez, porque as falas, eles são exatamente nessa perspectiva, e eu não vou reproduzir a fala que a gente vivenciou esses 4 anos. Portanto, estudando isso, essa forma com que a organização do Brasil teve de comportamento societal, e o aumento das violências, assim como o aumento da desigualdade, nós chegamos à conclusão que não só no Brasil, mas no mundo, nós estamos vivendo uma crise de misoginia, que é o ódio contra as mulheres. Portanto, se nós temos esses 2 problemas que são graves no país, esses têm que ser os 2 eixos de atuação do Ministério. E é a partir daí que nós vamos traçar todos os processos políticos a serem estabelecidos. Se de um lado nós queremos discutir e estabelecer a questão da igualdade, nós precisamos estabelecer ela a partir de um parâmetro que seja um parâmetro real. Então, dentro da igualdade, nós temos um desafio que nós acabamos de sancionar, a Lei da Igualdade Salarial. Quais são os desafios da Lei da Igualdade Salarial, que eu acho que vocês querem ouvir bastante? Mas depois eu vou trazer um que é para agora, para agosto, tá, Padilha? Não é para daqui a um ano, não. Então, que é a questão... Eu acho que a gente tem desafios. O primeiro é porque a Lei da Igualdade, é importante a gente dizer que ela é um marco referencial diferenciado. Eu trabalho que ela é como a Lei Maria da Penha, de 2006. A partir dela, nós temos um outro parâmetro de igualdade salarial no país. E se nós formos capazes de avançar na implementação dela, nós vamos ter outros parâmetros de discussão da igualdade de gênero no país. E esse é o desafio que ela traz. Portanto, implementar é um desafio e é estratégico. E nós não podemos falhar na implementação da Lei da Igualdade Salarial. Então, com isso, o que eu quero trazer? Quero trazer alguns elementos que são fundamentais que a gente vai ter que discutir coletivamente. A gente tem que estabelecer os dados, as informações dos relatórios que vão ter que serem apresentados pelas empresas. Nós temos que discutir a questão da transparência que a lei coloca e a multa. Mas nós não podemos estabelecer isso como simplesmente um decreto. Isso precisa ser pactuado. Num país que está em conflito permanente, que nós herdamos em 6 meses, todos nós sabemos que nós temos conflitos permanentes, discussões, eles precisam ser pactuados. Precisam ser pactuados com os empresários, precisam ser pactuados com os trabalhadores e precisam ser pactuados entre o governo. Então, nós temos aí a tarefa de falar com as empresas. Nós precisamos convencer as empresas. Porque a lei, ela traz um elemento que é fundamental, porque quando ela traz a questão do relatório e da transparência, ela diz também, mesmo sem dizer, que nós precisamos mudar a cultura organizacional das empresas. E aí eu tenho dito, Padilha, que é das empresas e do governo, não pode ser só das empresas privadas. Nós precisamos mudar a cultura comportamental frente à questão da desigualdade. Então vamos discutir a questão da desigualdade salarial. Se as mulheres trabalham 22 horas a mais que os homens, né? Segundo a pesquisa do uso do tempo, nós ainda temos um outro elemento, porque não é só receber o salário igual quando nós entramos. Como é que nós vamos ter ascensão aos cargos de chefia?
E eu tenho dito em público, e vou dizer aqui de novo, porque não é só uma questão de desqualificação da mulher, porque a gente fala assim, ela precisa ser qualificada, treinada. Não, ela é muito bem qualificada, ela é muito bem treinada, ela pode exercer o cargo de chefia. Ela tem um problema, que o cuidado ainda está sob a responsabilidade dela. 5 horas, ela tem que ir, estou acabando, ela tem que pegar a criança no mercado, na creche. Nós não rediscutimos os critérios da creche. Ela ainda é responsável pelos doentes. Então nós temos que discutir a implementação da lei da igualdade salarial, mas junto com elas, algumas questões que são fundamentais para que a igualdade aconteça. E por fim, que eu preciso falar da misoginia, eu acho que a gente tem um outro desafio, que é enfrentar o ódio desse país. O presidente Lula tem dito para a gente, em todas as reuniões de ministro, que nós precisamos reconstruir e unir o país, que a gente precisa reconstruir, construindo cidade, as pontes, né? Eu sempre digo no meu discurso, o presidente disse que tem que voltar às obras. O Jader começou a fazer Minha Casa Minha Vida. O Renan foi fazer estrada, né? A gente está reconstruindo. Mas existe uma outra reconstrução que precisa ser feita, que são os nossos ministérios que vão fazer, que são as relações humanas desse país. Nós precisamos rediscutir as condições das relações entre homens e mulheres, entre negros e brancos. Nós precisamos estabelecer outro parâmetro civilizatório para o Brasil. Portanto, nós precisamos enfrentar a misoginia. Sem isso, nós não vamos estabelecer um novo parâmetro civilizatório. Então, nós vamos lançar agora, em março. Eu já lancei a nível nacional, agora a gente vai concretizar uma marcha, uma campanha, uma jornada. As pessoas dizem para mim que não posso falar marcha, Padilha, porque marcha é do movimento. Mas para mim é uma marcha, que é a marcha contra a misoginia nesse país. Nós precisamos, quem é contra a violência contra a mulher, quem é contra o racismo, você não pode simplesmente dizer que você é contra, você tem que ter posição, você tem que falar, você tem que convencer, tem que ir para o boteco e discutir isso, tem que ir aonde na igreja, tem que discutir isso. Nós precisamos fazer o debate sobre o ódio contra as mulheres. Não é possível que o Brasil se cale diante de 75 mil estupros, com um aumento de 37% de crianças de 0 a 5 anos. Não é possível que esse país esteja calado diante desse dado. Não é possível que ninguém esteja indignado com essa informação. Não é possível que dos 75 mil estupros que saiu dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a grande maioria das vítimas são de 0 a 17 anos. E para encerrar, eu quero dizer, eu tenho um relatório comigo, que é sigiloso, então não vou dizer nem estado, nem lugar, nem ninguém, mas que está lá no depoimento, o cara dizendo, Padilha, que uma menina de 13 anos é muito velha. Diz um senhor de 60 anos. Portanto, é esse nível de discussão que nós precisamos enfrentar. As nossas meninas de 13 anos têm que estar brincando, têm que estar na escola, têm que estar em outros processos, fazendo capoeira, não pode serem violentadas. Os dados ainda mostram que a questão da violência contra as meninas e meninos é dentro de casa, é por familiares. Usa na via pública das mulheres adultas, mas de meninas é dentro de casa, é por um familiar, é por um vizinho, é por um amigo. Então nós precisamos fazer uma discussão sobre família. Que família é essa que nós temos? A família que violenta as nossas crianças, que acabam com a vida das nossas crianças? Que família que nós queremos? E eu quero uma família, eu sou a favor da família, mas eu quero uma família civilizatória, que as crianças tenham condições de viver nessa família e não de serem maltratadas. Então, assim, eu trago isso porque a partir de agosto, 17 de agosto, nós estamos trazendo as ministras do Mercosul, porque esse não é um problema só do Brasil, está no problema no mundo. Nós queremos discutir no âmbito do Mercosul, e eu tenho corrido o país. Eu tenho falado em todas as assembleias legislativas, tenho tentado falar com todos os governadores. Já falei com 13, faltam alguns.
para que, de fato, esse enfrentamento à misoginia seja de todos nós. E para encerrar, não é uma questão que tem que ser só das mulheres. É importante que os homens gravem vídeo, coloquem no Instagram, falem, discutam, coloquem esses números e a indignação. Porque a questão da desigualdade de gênero não pode ser um problema das mulheres. No governo federal eu tenho discutido que tem que ser um problema do governo federal, dos 37 ministros e ministras e do presidente Lula. Na sociedade civil tem que ser um problema de todos os empresários, tem que ser o problema de todos os trabalhadores. Porque senão nós não vamos ter um Brasil civilizatório. Nós podemos até avançar na questão de diversas políticas de inclusão. Nós podemos até avançar na economia, mas nós não vamos acertar no plano civilizatório de um país democrático, justo e saudável para as mulheres, para os negros, para os índios, para os deficientes. Obrigada.